Arrumar um bom emprego, participar de todos os eventos, entrar no padrão, ir à academia, ter dinheiro e ser requisitado. Isso são cobranças que o mundo exige de todo mundo, mas que nós gays tem um peso diferente. Afinal, você tem se sentido pressionado ultimamente? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay. Sim. Você tem uma coisa que eu tenho me sentido ultimamente pressionado. Obrigado, mundo. Bom dia. Pois é! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio seguido, né, amigo? Que é uma... A gente vem de pausas, né? Sim. Então, pasmem, a gente tá fazendo sim, seguido. E aí, eu vou fazer o seu papel agora, né? Mas, primeiramente, como que você está? Como que tá ali essa semana? Nossa, eu falando que nem que se eu fosse seu psicólogo, né? Mas como que você tá, amigo? Eu achei fofo, obrigado por perguntar. A minha semana tá uma semana legal, né? Tá tranquilo. Sem grandes coisas, assim. Eu tô... Ah, que chato, hein? Cadê a polêmica? Não, eu tô quietinho, cara. Ai, meu Tô Deus, ela tá. tranquilinha. Ela tá de boinha. Eu tô de boinha, ela é japonesa essa semana. E a senhora, como é que estamos? Ah, eu tô sem vergonha. Olha, Mentira. Queria. Eu tô cansado. Eu tô cansadinho. Inclusive, fui eu que sugeri a pauta de hoje, porque acho que tem a ver com o momento que eu tô passando, sabia? Entendi. Fazer terapia aqui pra milhares de pessoas. Vamos fazer uma terapia aqui pra milhares de pessoas? Vamos conversar, vamos hablar. Habla mesmo. Vamos hablar. Joga na moda, como é que você tá se sentindo ultimamente? Fala aí. Bom, enfim, eu tô me sentindo bastante cansado e eu não estou reconhecendo. Eu até falei pra você quando a gente fez a ligação, né? Eu tô cansado, eu não sei porquê, mas se a gente olhar, eu sei sim porquê e eu estou bem. Óbvio. Exausto mesmo, é bem óbvio, né? E é engraçado que... Engraçado não, é interessante que eu tenho me sentido bastante cansado, só que eu não me permito me sentir cansado. Vou explicar melhor. É como se eu tivesse cansado, mas eu me questionasse. Nossa, Lucas, você só fez isso. Você não pode se sentir cansado. Eu tenho isso, entendeu? Uhum. E aí eu me cobro pra eu não me sentir cansado. Aí o que acontece? Eu me cobro por estar me cobrando e aí vira uma cobrança em cima da outra, que não tem fim, uma espiral de cobrança, né? E aí eu falei, calma aí, né? Calma aí. Eu tô falando, eu tô alertando aqui os meus pacientes sobre isso, tô falando bastante com meus pacientes sobre isso, eu não tô aplicando minha vida? Não faz sentido? E aí eu comecei a parar pra pensar isso nos últimos dias, que eu realmente tenho me sentido bem cansado. Porque assim, eu não tiro férias, eu não tirei férias no Natal e Ano Novo. Eu não tiro férias há, tipo, uns 2, 3 anos. Acho que é isso. Meu Deus! E é isso, eu tô acumulando. Menina, E eu tô acumulando. Amigo, que responsável! Muito, né? Mas eu vou explicar por que eu não tiro no final do ano novo. Final do ano novo, no final do ano. Mas... Tá nervoso. Enfim... na verdade, é que eu bebi muito café antes de começar, porque a gente tá fazendo de dia aqui. Aí, às vezes, eu vou ultrapassar, assim, um pouco o meu limite do... Meu pensamento ultrapassa o limite do que eu posso falar, entendeu? Entendi. Mas... Enfim, e aí eu percebo o quanto eu tenho me cobrado, não só nesse momento da minha vida, mas tenho me cobrado muito em vários momentos, desde que, sei lá, eu me entendo por gente, sabe? E muito... por uma questão, como eu até falei na introdução, muito clara, a gente vive num mundo em que ele é feito pra isso, pra gente se cobrar e produzir cada vez mais e consumir. Olha o tratado comunista aqui. E também, só que eu sinto que eu tenho um pouco a mais disso, sabe? E não só eu, né? Se eu parar pra pensar em todos os meus pacientes, acho que talvez a grande maioria tenha essa mesma questão. Em menor, em maior grau, mas tem essa questão, né? E eu não sei se é uma relação que você tem também, né? Uhum. Mas eu percebo que além do mundo cobrar essa produção, parece que a gente, quanto gay, a gente tem que criar uma proteção. A gente precisa criar essa proteção através do sucesso, de estar bem. A gente busca essa inclusão, busca esse tempo perdido, né? Enfim, eu percebo que
a gente chega na fase adulta, além dessa cobrança do mundo, com um monte de outras questões que fazem a gente se cobrar quadruplamente, digamos assim. Sim, Não sei se você sim, tem essa sim. questão também. Nossa, né? Total. Acho que a gente, sei lá, eu pelo menos sempre sinto uma partezinha minha me cobrando, assim, de que eu posso fazer mais, de que tem que estar mais bonito, de que tem que estar mais bem feito, de que o que eu tô fazendo nunca é suficiente. E eu tava pensando sobre isso agora há pouco, inclusive, porque nós passamos algumas semanas sem publicar episódios do podcast, e daí hoje saiu o episódio sobre o Bom Veneno, e eu recebi várias mensagens de pessoas falando do quanto elas estavam felizes de ter um novo episódio e tal. E daí eu sempre fico, gente, que louco, né? Porque eu sempre saio das nossas gravações, ou às vezes com uma partezinha minha sentindo de que eu não tô fazendo um bom trabalho, de que eu preciso aprimorar. E daí quando eu checo o que acontece fora, eu vejo que as pessoas gostam, acompanham o trabalho. Isso me leva um pouco para esse lugar, assim, e eu tô usando o podcast só como um exemplo bem próximo, acho que meu e teu, e de quem nos acompanha aqui. Mas sim, isso me pega o tempo todo e é super pauta em terapia dos pacientes. Afinal de contas, você que está nos ouvindo, né? Você sente que você se pressiona também? Ou você sente que você se permite ficar de boinha de vez em quando? Além É, de 2 anos tem que tirar férias. menino, Mas eu não tirei, é porque meu trabalho, ele tá meio inconstante desde há 2 anos atrás, agora que ele tá mais constante, né? Tipo, o que eu quero da minha vida, aí eu mudei pra São Paulo, aí depois de mudar pra São Paulo eu mudei de apartamento, enfim. Aí era pra eu ter tirado, que nem pessoas normais tiram, entre Natal e Ano Novo e etc. Só que eu odeio época de Natal e Ano Novo, eu não gosto. E aí eu prefiro trabalhar do que ficar, tipo, meio à toa, tipo, na bad, entendeu? Mas podia ter tirado Então, férias depois. Não precisava ter sido nessa é. época. Mas aí eu fui engatando, sabe? Fui engatando. Mas aí eu vou tirar, tô avisando para meus pacientes, a partir de hoje, até dezembro, viu, galera? Vocês não... Tô brincando. Mas eu vou tirar esse ano, que tira férias retroativas. A partir de agora, eu já me programei, tipo, pras férias, entendeu? Eu já tenho meus períodos pras férias. E porque E quando que você veio pra Florianópolis? quando você me convidar, você não me convida. Nunca me convidou. Eu vou te convidar agora. Você está convidado a vir a Florianópolis. Está registrado, Lucas. Mas ele É tudo que eu sabe preciso aquelas dizer. pessoas que convidam, fala, vamos, sabe, vamos, e não fala quando? É o Jonathan. Eu, inclusive, deixa eu te falar de novo. Eu tô indo pra São Paulo mais uma vez. Eu vou ficar na tua casa. Eu tô indo em maio. Pode anotar. Dia 17 eu tô chegando. Ó, ouvintes de São Paulo, dia 17 de maio, precisa estará por aí. Eu, no caso. Banheirão garantido. Aham. Tu vai ficar, inclusive, na porta. Vê se o segurança tá chegando pra mim. Eu vou ficar, pode deixar, pode deixar. Ah, Mas sabe o que é complicado? Porque a gente não cria um parâmetro. Tipo assim, pra pensar, você que tá ouvindo, sabe? Pra analisar. Você tem um parâmetro de, ok, quando eu atingir tal objetivo, eu vou estar bem. Quando a minha vida estiver de tal maneira, eu vou estar bem. Muitas vezes a gente não tem. A gente só cria metas muito grandes. Aham. E além de... E só cria metas grandes e fala, quero alcançar isso. Sei lá, tipo, quero ter minha casa própria, vamos imaginar, né? Aí a pessoa fala, quando eu tiver uma casa própria vai ser uma realização. Mas tipo, ok, isso a longo prazo, mas... E por enquanto, sabe? Como que você sabe que você terminou seu dia e tá bem? E você fez um bom trabalho? Porque se você só segue na onda das suas crenças, né? Se você só segue na onda da cobrança externa, do mundo, você vai sempre achar que você fez um mau trabalho, né? E eu acho que é isso que você sentiu também. Quando você não tem um parâmetro, quando você só seguia pelo mundo externo e só seguia pelas suas crenças de achar que você é insuficiente, você sempre vai terminar o seu dia falando, cara, que lixo, né? Tipo, eu poderia ter feito melhor isso, poderia ter feito melhor aquilo.
De fato, a gente poderia ter feito melhor um monte de coisa. Sempre vai ter como a gente fazer melhor. E isso é uma competição, digamos assim, que a gente sempre vai perder. Porque sempre tem como fazer diferente, né? Sempre tem. Mas você fez o que você conseguiu ali. E talvez isso seja suficiente para isso dar resultado, para você viver bem. Então, eu acho que é importante a gente colocar uma meta diária, sabe? Eu sempre gosto de fazer isso com os meus pacientes. Do tipo, quando você sente que a sua semana foi boa ou não? Né? Tipo, quais são os critérios que você analisa, né? Boa. Será que a gente não pode colocar alguns? E ser mais concreto, né? Porque se a gente deixa isso tudo muito aberto, a gente fica sempre achando que tá uma bosta, né? Porque sempre vai ter motivo pra gente achar que foi uma bosta. Ah, porque eu deixei de fazer isso na terça-noite, porque eu deixei de fazer tal relatório. E é impressionante, todo paciente que fala que sentiu que não fez nada, sentiu que não produziu, se a gente para analisar o trabalho dele, ele fez mais até do que deveria, sabe? Mais até do que deveria, ou que deveria, simplesmente, que tá ótimo, né? E que já é muita coisa, e muitas vezes já é muita coisa o que deveria fazer, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser feito. Gente, né? amou tudo, muito importante. amei. Você amou? Nossa, amiga, amei. Eu nunca tinha parado pra refletir sobre isso na minha vida, assim, quais são os critérios que eu uso para identificar se eu tive, pra entender quando que eu tô satisfeito, sabe? E acho que essa é uma coisa que nos pega mesmo, de quando que nós sabemos a hora de parar, sabe? Eu tô satisfeito, né? É impressionante como nós gays, eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso agora, desenvolvemos algum tipo de esses ciclos de compulsão na vida, né? Onde a gente fica preso nessa coisa que gera um certo tipo de prazer, mas é um prazer causado pela adrenalina e não por uma sensação de bem-estar, sabe? Tipo a ansiedade sexual, assim, quantos de nós transa, mas não necessariamente porque tá com tesão, né? Sim porque aprendeu que o sexo é uma forma de sentir prazer e a gente vai mais em busca daquilo, né? Do que necessariamente o ato em si. E essa do trabalho que tu trouxe é um outro exemplo, né? Eu trabalho, mas parece que eu não fiz nada. Parece que eu preciso de mais, assim. Tipo, às vezes eu, por exemplo, me pego olhando pro perfil, pro meu trabalho nas redes, penso, nossa, seria tão legal se eu tivesse, sei lá, 60 mil seguidores. Eu fico de olho, você não dá conta de 29, para. Como se 29 mil não fosse suficiente, já não tivesse gente pra caramba acompanhando o que eu faço. Sabe? Há um ano atrás você devia estar pensando isso, né? Queria tanto ter 30 mil seguidores. Lá. Aí quando você chega nos 30 mil, nossa, queria tanto ter 50 mil. Quando você chega nos 50 mil, queria... Nunca tem fim. Tipo, aí você morre assim. E isso aparece com tudo, né? Tipo, com um corpo. Não basta, assim, só ter um corpo magro. Tem que ser um corpo magro e malhado. Porque se só tiver aparecendo peitos, não é suficiente. O peito tem que estar explodindo pra chegar antes de você nos lugares. E aí, quando tá malhado, tem que ser um malhado sem gordura, que marca. Aí, quando tá marcando, tem que fazer isso. E aí, tem que fazer aquilo. É um poço sem fundo, né? Tipo, é desesperador. A sensação que eu tenho é como se você tivesse no mar, tentando achar o chão, pra você conseguir se sentir bem, sabe? Pra você conseguir, tipo, descansar. Nossa, eu fiquei até desconfortável. Porque você não consegue alcançar o chão, obviamente o mar é muito fundo, e você fica, sabe, tipo ali se debatendo, você já tá cansado, e aí alguém te manda uma corda, mas você não quer a corda, você quer chegar até o chão, entendeu? Então assim, é tipo um poço sem fundo, né, tipo é você em alto mar tentando colocar os pés no chão enquanto deixa a cabeça assim na superfície, impossível. Então é importante a gente entender que essa é uma batalha perdida. Esse sentimento que a gente tem de preencher alguma coisa, de atingir essa meta, né? É impossível. Não atingir a meta em si, né? Mas da gente se realizar da maneira como esse vazio pede, né? Então o que a gente tem que fazer é deixar esse vazio de lado
e começar a viver a vida de maneira concreta, como ela é. Mas tem uma coisa que me pega muito, sabe? E eu acho que pega muitos meus pacientes também, e eu não sei você, mas quando eu era criança, eu acho que tudo foi muito negado pra mim, né? Quer dizer, até certo ponto, né? Tipo, eu era uma criança que tinha tudo, mas o ponto de vista, não sei, social, digamos assim, ou até mesmo do ponto de vista mais sincero, autêntico, eu não tinha os meus afetos preenchidos. Eu não me sentia excluído. Eu sempre, sabe, aquele quase lá, sabe? Quando eu era criança, eu tava na escola, mas eu não tava incluído na escola. Eu tava na minha família, mas eu não tava incluído na minha família, porque por mais que eles dessem atenção, eu já sentia que tinha alguma coisa ali que era diferente, né? E eu não sabia o quê. E aí, quando eu sou adolescente, todo mundo tá ficando com todo mundo, mas eu não tô. Sabe? Sabe quando você tá incluído, mas não tá? Esse tô lá, mas não tô? Eu sinto muito isso, que eu vivenciei isso. E aí eu lembro que eu prometia muito pra mim mesmo que eu ia vivenciar tudo aquilo quando eu tivesse a primeira oportunidade. Sabe? Quando você tem a primeira oportunidade, por exemplo, eu vou sair dessa escola, vou me formar, vou pra faculdade, vou me assumir, e aí eu nunca mais vou me sentir dessa maneira, sabe? E aí eu vou aproveitar tudo, eu vou ganhar destaque em tudo, eu vou ser tudo, vivenciar tudo, tá em todos os lugares. Eu tinha muito isso. Eu não sei você. E eu sinto que isso é um fantasminha que me persegue. Você também sente isso? Total, e a imagem que aparece pra mim é exatamente isso, de um fantasma. É como se a gente desprendesse uma parte de quem somos, sabe? Tipo, sabe aquela história de lagartixa quando tá prestes a ser atacada, que ela é capaz de arrancar parte do próprio rabo, assim, e deixar pra trás pra poder seguir? Aham. Eu acho que acontece um pouquinho isso, assim, na nossa experiência enquanto pessoas LGBT+. Acho que a gente vai... Teve até um vídeo de uma entrevista da Ícaro no podcast do Pedro HMC, onde ela fala sobre do como a gente vai deixando partes nossas para trás para poder estar nos ambientes. Só que não são partes que dizem respeito só a comportamentos nossos e coisas que a gente deixa de fazer. Fala sobre características, sobre desejos, sobre sonhos, sobre planos, né? Às vezes eu consigo me sentir... Bom, durante muito tempo eu me sentia como se eu fosse um impostor dentro do meu próprio corpo. Porque essa pele que as pessoas veem pra fora é uma coisa completamente diferente daquilo que eu sinto e que eu vejo por dentro. Então, eu acho que quando tu traz isso sobre infância, né, Lucas, toca num lugar muito sensível nosso, porque quantas vezes a gente quis fazer coisas e não pôde, teve que engolir seco. Eu vou fazer um comentário agora, meio super de zoação, mas que também não é. Eu ia dizer que hoje na vida adulta muitos de nós levam muitas coisas no seco e aguenta mesmo. Porque ao longo da vida é um que a gente aprende a fazer, né? Tu não tem o que fazer. Eu preciso abandonar isso e seguir adiante. Quando que tu já teve a oportunidade de trazer esses temas para terapia, como é que é para te acessar essa época da tua vida? Cara, a infância, na verdade, eu sinto... Eu já falei em terapia, mas eu sinto que é como se ela não tiver... É muito doido, mas eu sinto como se ela não tivesse se desligado ainda em mim. Tem uma parte minha que é ainda como se não tivesse... Olha, do nada um demônio aqui. A minha criança querendo pegar a voz aqui, ó. Deus está aqui hoje, mas... Sai, demônio do homossexualismo.
Sai desse corpo. Foge! Ai, saí. Tô hétero. Meu Deus. Pode hétero aqui. Vamos falar de fute? Não, me falou de Campari, né? Vamos falar de Campari e churrasco. Churrasquinho? Eu acho que pegar essa referência. Não. Peguei Campari. O viado do Campari lá. Viado não, né? O cara do Campari. Eu falo viado, eu tenho mania de pegar viado. Não, eu tenho mania de falar viado, entendeu? Tem mania de pegar viado, a gente sabe. Não, de pegar... Obrigado, gente. Esse foi o podcast de hoje. Não, olha aqui. Tô falando da minha infância, vamos lá. Tá, eu vou focar. Focar. Então, assim, eu sinto que essa parte da minha infância, ela tá muito viva ainda, porque eu sinto que é como se eu tive... Os momentos em que eu sou muito... que eu tô tentando provar as coisas pra todo mundo, esse momento que eu tento descansar e não consigo, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que ir pra frente, que eu tenho que digitar o meta, que eu não consigo descansar, eu sinto que é como se eu estivesse cuidando dessa criança, sabe? Essa criança, ela tá, tipo, fazendo birra dentro de mim. Não birra, né? Ela tá morrendo de medo dentro de mim. Só que que eu falo para meus pacientes também, eu como adulto, o meu dever é analisar a situação como ela é, e não como eu sinto, como ela é, e falar, olha, você precisa descansar, bicha. Você precisa dar uma respirada, sabe? Vai tomar uma água, vai tirar umas férias, entendeu? Você já fez, coloca um limite no seu trabalho, né? Olha as coisas que você já fez. Me fala mais sobre descansar e botar um limite no trabalho. É recente, amor. Calma aí. Em 2025 vem aí. 2025 vem aí. E aí... Sim, em 2023 vem o burnout. 2023 vem o burnout, 2024 vem uma crise e 2025 vem a recuperação. A minha ascensão. E aí eu sinto que é como se eu tivesse tendo que cuidar dessa criança, mas é muito mais fácil a gente cair automaticamente nesse medo da criança que a gente tem, sabe? Esse medo de eu tenho que atingir tal sucesso para provar para todo mundo, eu tenho que atingir sucesso profissional e financeiro para eu estar bem, eu preciso participar de tudo que é possível, eu preciso entrar num padrão, eu preciso arrumar um namorado perfeito, eu preciso, sabe? Tipo, é muito precisos, né? E aí eu sinto que eu tenho que cuidar dessa criança e ser o adulto para ela. E é muito fácil a gente cair nessa pira mesmo, porque, tipo, a maior parte do tempo da nossa vida foi o que a gente aprendeu, tipo, agora que a gente tá, e agora no meu caso, né, agora que eu tô, por exemplo, identificando e lutando contra isso, então, querendo ou não, é automático pro meu cérebro esse comportamento de, putz, eu tenho que me doar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Só que isso é muito difícil, porque cria uma relação ruim com o trabalho, com o seu corpo, né? E que não é legal e que de fato não vai te trazer o sucesso. O que vai te trazer o sucesso é o seu bem-estar, porque quando você tem bem-estar, você consegue tomar boas decisões na sua vida, consegue ter bom desempenho. E não a autocobrança, né? Porque é isso, a gente acha que... E agora, culturalmente falando, a gente tem essa cultura de que você tem que se cobrar, entrando... As pessoas adoram falar que elas estão num burnout. Tipo, é chique, né? Tipo, ai, tô com burnout, sabe? Eu vejo que tem muita gente que fala isso. Eu fico, bicho, isso não é bom. Sabe? Você tá, tipo... Cara, eu tava lembrando esses dias, de quando eu era criança, o meu sonho na vida adulta era ser um adulto super atarefado e com a agenda cheia. Daqueles que as pessoas iam vir falar comigo e iam dizer pra elas... Ai, não posso, eu tenho que olhar na minha agenda, eu tô muito ocupado. Eu achava chique ser ocupado. Hoje em dia, eu me tornei o adulto ocupado e eu tenho vontade de rodar no Tem nada chique. Não tem nada chique, não é legal. Tá, até um pouquinho. Mas não é legal. Não é. E você sabe que eu acho que na nossa profissão, isso é uma coisa que pega muito forte, né? Porque nós trabalhamos com o cuidado e com o sofrimento, trabalhamos com trauma. É importante que a gente tenha cuidado com isso, assim, e pensando sobre a nossa experiência enquanto psicólogos gays que trabalham com homens gays, é um troço bem louco, assim, porque eu imagino que seja uma experiência parecida para ti, assim, enquanto que a gente se vê, de alguma forma, ou pelo menos em partes, refletidos nas histórias dos nossos pacientes, né?
e de uma forma muito profunda. Eu sempre digo, é muito louco quando você tem a compreensão adulta de como que foram as experiências que você teve na infância, na adolescência, e poder se comunicar com outros gays a partir disso, né? Com esse cuidado, assim, esse olhar adulto. E tipo, um outro ponto também que me chama a atenção é como essa adolescência tardia, que até, eu não sei agora há pouco, né, Lucas? De querer aproveitar e de querer participar de tudo, nos leva para esse buraco de fomo, né? De repente de perder as coisas, de ficar de fora. Tá? Eu tenho muitos pacientes que trazem isso para terapia, e é curioso porque eu tô lembrando também que eu tive esse tempo agora indo para um monte de show, fazendo um monte de coisa. E como que a gente encontra esse equilíbrio na vida de tipo de poder aproveitar, mas sem que isso seja um exagero? Fazendo tudo mal, né? Tô zoando. Eu acho que é muito complicado mesmo. Mas eu acho... Gente, tudo isso que me gravar episódio mais vezes louco de café. As respostas automáticas são maravilhosas. Eu quero mais Lucas vocal na vida. Louco de café, só me dá um café. Daqui a pouco passa, eu tô, tipo, em depressão. Não, tô brincando. Mas, Com vergonha do que gravou. exatamente, falei, vou falar pro Matheus, nosso editor, você pode deletar o episódio inteiro? Mas, isso realmente acontece porque existe esse FOMO que é o Fear of Missing Out, pra quem não fala inglês, é o medo de você estar de fora, né, de perder os eventos, e que eu acho que, cara, talvez seja uma das coisas mais gays que tem esse FOMO, sabe por quê? Quando você é adolescente, eu não sei. Eu acho que tem muitos gays, ok, que estão incluídos, às vezes por se fingirem de héteros, né, e tudo mais, são incluídos em festas e tudo mais. Só que mesmo essa experiência de você ser chamado para os eventos, você tá indo para os eventos não para aproveitar como você realmente gostaria. Então isso já meio que tira o você estar indo e aproveitar. Então, quando eu era adolescente, eu, por exemplo, não era muito chamado para as festinhas da minha sala. Se tiver algum ex-colega ouvindo isso aqui, a culpa é sua, tô brincando. Ele guardou nomes. Eu guardei nome. E eu tinha essa sensação, tipo, putz, tô de fora de tudo. Porque eu me sentia de fora... Eu me sentia de fora porque, literalmente, eu estava de fora dos eventos. E também porque eu tava sentindo como se eu estivesse conversando com as pessoas, mas com uma intimidade muito falsa, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E por mais que, por exemplo, tem muitos pacientes que eles fingiam de hétero, então eles conseguiam infiltrar espaços, né? Mas infiltravam a que custo, sabe? Fingindo quem são. Então, não era realmente aproveitar uma festa. Às vezes, não era aproveitar. A festa era como se fosse um trabalho, sabe? De você ter que ir, fingir que é um personagem pra manter na mente das pessoas quem você é. Fazer drag reversa. Não, fazer drag. E aí você acaba tendo uma sensação de, cara, eu tô perdendo tudo. Eu tô de fora de tudo. E é uma sensação muito ruim. A gente que passa por isso, a gente sabe que é ruim. A gente sabe o quão ruim é se sentir de fora, né? De não estar incluído em nada. Tipo, dói, né? Nossa. E a gente se sente muito Sim. inseguro e desprotegido. Inseguro, assim... E esse se sentir de fora, esse medo, essa exclusão, essa insegurança, isso tudo cria um vazio muito grande dentro de nós, né? E eu acho que é justamente esse vazio que cria essa necessidade de, quando eu for adulto, quando eu começar a ter condições financeiras, eu vou, sabe, fazer e participar de tudo, porque a gente fica muito sensível por exemplo, eu já me peguei isso, há alguns anos atrás eu me peguei, tipo, pensando isso, né, mas eu vejo todo mundo nos stories indo em tal lugar, sabe?
Aí eu falo, caralho, eu não tô nesse lugar. E às vezes eu nem queria estar nesse lugar realmente, né? Mas eu, sei lá, todo mundo viajando, né? Eu não sei se você percebe, mas ano novo os gays vão todos pro Rio de Janeiro, né? É a Pro Rio de convenção. Janeiro. É a convenção, não sei se você já viu. E aí eu fico, caralho, tá todo mundo lá e eu não tô. E às vezes eu fico, caralho, tô muito excluído. Aí eu penso, Lucas, eu nem queria estar lá, sabe? Tipo, nem queria estar com essa... Quem que tá lá, sabe? Tipo, eu nem queria estar com... Nem são pessoas, às vezes, que você realmente conhece ou tem uma intimidade. Mas é um vazio, né? E esse vazio, ele suga muito a gente. E é justamente esse vazio que não tem fundo. Então eu penso que a gente não vai vencer, tipo, a batalha contra esse vazio, né? Tá parecendo um papo meio louco, mas eu juro que tem sentido. É como se esse vazio fosse um buraco negro, sabe? Que você não vai vencer uma luta contra um buraco negro. Você não vai preencher as coisas de um buraco negro. O que você tem que fazer? Partir para outra, sabe? Você criar coisas estáveis na sua vida, você criar coisas concretas, metas concretas, né? Você criar os seus padrões de vida de acordo com o que você acredita, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai falar mais pro final, né? Mas como tirar a sensação do medo do fracasso, o medo de estar esquecido, o medo de... essa pressão que a gente sente, né? Mas é a gente não tentar vencer essa luta contra esse vazio, sabe? Essa necessidade de se provar e ter tudo ao mesmo tempo. Mas sim de você, cara, é isso aí. Vai existir esse buraco, algumas vezes vai aparecer, mas o que eu tenho que focar na minha vida, né? Quais são minhas metas? O que faz sentido? E é assim, a gente partir para essa perspectiva, porque senão a gente fica sempre tentando vencer essa adolescência tardia, sempre, 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 e nunca vai acabar, né? Então você estava falando agora sobre uma espécie de pacto que nós fazemos, né? De quando eu tiver a oportunidade, eu vou aproveitar tudo. Acho que isso nos leva para o porquê a relação com o trabalho e com os estudos é tão forte, né? Especialmente do trabalho, né? Porque depois que você se forma, que você consegue fazer uma, assim, se formar de alguma maneira, estudar, investir na sua educação e começa a trabalhar, a cobrança e exigência para ter uma boa performance, para poder subir de cargo, para poder ter mais dinheiro, né, para poder investir em mais coisas da vida, porque é isso, né, gente? Estar em todos os rolês, viajar, enquanto banca as despesas de uma casa e vive, precisa de grana, né, meu amor? Não é assim, ninguém vai passar virada do ano no Rio de Janeiro, entendeu? Porque tá comendo só arroz cru todos os dias da semana. Isso não acontece, né? Então, tem um custo que é impressionante quando eu vejo em clínica como pacientes que, sei lá, ou ficam desempregados, ou que não passam num processo seletivo, ou que perdem uma vaga que queriam, o impacto que isso traz. Porque parece que está mexendo com uma das bases que sustentam a vida daquela pessoa. Porque é isso, né? Acho que muitos de nós carregam esse trauma de ter que voltar para esse lugar de uma vida onde a gente tem que estar nesses ambientes. Eu tinha esse ambiente de uma vida menos autêntica, né? Eu tô te ouvindo falar sobre aproveitar em festas, eu fico pensando, meu Deus, o jovem que hoje, em quase 30 anos, que dança rebolando até o chão numa balada, ouvindo Lady Gaga, nunca aproveitaria uma festa da mesma... não é a mesma pessoa que há 10 anos atrás ia pra balada sertaneja e beijava mulher, entendeu? Eu já tive essa época, pá. Mentira! Não consigo. Acredite se quiser. Não acredito. Acredite se quiser. Eu ia pra balada sertaneja e beijava mulheres. Eu tô tentando te imaginar, eu simplesmente não consigo. Eram muito bonitas, mas não é sobre isso. Mas é que eu tô tentando, eu não consigo imaginar você lá
Amigo. Ouvindo um Gustavo Lima, um Jorge Mateus e sei lá. Amigo. Não consigo. Amigo, eu tive essa fase. E olha que quem morou em Uberaba foi você, né? Pois é, Mas viado. eu tive. Eu tive. E daí eu fico lembrando disso, assim. Meu Deus, gente. Uma balada sertaneja hétero, sabe? Cheio de hétero top. Hoje eu sei que são tudo bolsominion. Entende? É desse lugar que eu tô falando. Homem hétero brigando, se passando, porque o fulano olhou pra bunda da mulher. Entende o nível de situação? E daí eu fico, gente. Onde é um universo paralelo completamente diferente. É. Isso não é só sobre os ambientes, assim, né? O quanto que a cobrança que a gente tem, eu sinto que de alguma forma, Lucas, parece falar sobre esse sentimento profundo de vergonha que nós fomos aprendendo a ter com nós mesmos por conta da homofobia que a gente sofre, sabe? Porque todas as vezes que a gente entra nesses temas de cobrança com corpo, competição, culpa de descansar, medo de fracassar, a cobrança com trabalho, adolescência tardia, todas as vezes a gente sempre acaba voltando para esses sentimentos de vergonha, de baixa autoestima, sempre. E acho que aí sim a gente tem uma parte nossa infantil desse aluno, é o peito dele ferido que precisa ser cuidado, né? Porque esses dias eu estava numa sessão com um paciente, o paciente gato, ele contando que ele não estava conseguindo ir na academia nesses últimos dias e que por conta disso o corpo dele desinchou. Mas o bicho continua gato, gárgula, com o corpo todo esculpindo, e eu olhei pra cara dele, eu pude dar 2 tapas na cara dele e falar: gato, pelo amor de Deus, para lá. Qual é o limite? Sabe, tipo, qual é o limite? O outro trabalha por 2 anos seguidos, e qual é o limite? Tu queria me dar 3, porra. 2 anos e meio é o limite. Eu entendi que 2 anos e meio é o limite, viu, galera? Mas olha aqui. Eu sinto que essa é como se fosse, é o que você falou, é como se fosse uma base para nós, tipo, o ter muito sucesso no trabalho, o ter conforto financeiro, o você estar num padrão social de beleza, né, aquilo que é imposto. Parece que a gente tem sempre que estar nisso, porque além de você... Além do óbvio, né? Perder o emprego é difícil pra todo mundo, mas é que além do óbvio, pra gente é como se a gente tivesse que voltar a uma vida anterior a quando a gente tinha isso tudo, né? E a vida anterior quando a gente tinha isso tudo, né? É o quê? É você na balada sertaneja. Causa e desespero. Exatamente, era causa e desespero. Era só gritaria, não tinha dedo no cu. Não tinha, era só... Entendi, era só gritaria. Infelizmente. Tiraram a parte boa. Então... E aí a gente não percebe isso, porque se a gente colocar racionalmente, não tem sentido. Na maior parte das vezes não tem sentido, mas é que tem um lado nosso que acredita nisso, porque o nosso cérebro ele não tem sentido sempre, ele não usa a lógica sempre, né? E tem uma parte que provavelmente acredita nisso. Então, acho que o peso de você, entre aspas, fracassar, né? De você, ou seja, não conseguir atingir um corpo mais padrão possível, você não conseguir atingir... e ter uma casa, atingir o conforto financeiro grande, ter uma casa super legal. Quando você sente que não consegue ter isso, aí é como se você se colocasse em risco, entendeu? É sempre como se a gente estivesse fugindo, sabe? Fugindo. E o que faz a gente correr são essas conquistas. Mas isso vai criando cada vez mais um buraco, porque cada vez mais isso vai aumentando, isso vai. E aí não tem fim. E aí quando vê, a gente tá, tipo, num burnout muito grande, a gente tá com ansiedade, a gente tá com depressão, porque são fatores, né? Tipo, o estresse é um fator que te desmotiva a viver mesmo. Fazer coisas básicas, né?
Mas olha só, a gente estava falando agora há pouco sobre cobrança estética e competitividade entre gays. Você sente mesmo dessa forma? Tu sente esse peso de estar competindo com outros gays? Sabe por que que eu sinto? Porque existe uma, como é que fala? Não Porque olha tá, então só. tu sente. Hã? Então tu sente, essa é a pergunta que eu fiz. Sim, e sabe por quê? Porque existe algo muito E não, confuso. Existe algo muito confuso que é você é do mesmo gênero que as pessoas por quem você se atrai. Isso eu acho que bagunça aham, muito a nossa cabeça, muito, cara, muito. não é? E é muito Uhum, doido porque a mesma pessoa por quem você se atrai é tipo, é como se realmente fosse uma competição. E eu nem falo competição, tipo assim, pessoas por um, sei lá, tipo, vários gays por um ativo, digamos assim, né? Não falo nesse embora sentido. isso aconteça. Embora sim, é um fato. Eu falo, tipo, até mesmo de você se sentir mal por conta de, sei lá, vamos imaginar, o seu parceiro, a pessoa que você tá ficando, ela é do mesmo gênero, ela tem a mesma orientação sexual e ela às vezes tem X coisa a mais que você. Aí você já fica, putz. E principalmente na parte sexual, principalmente na parte corporal estética, né? Então eu Uhum, sinto que é como se fosse sempre a nossa mente competindo, sabe? E eu sinto que uhum. existe essa, como que fala, essa rivalidade, que eu acho que vem muito também por conta do machismo, né? Homem se compara, porque por parte da nossa vida a gente foi tratado como um homem hétero, né? Então, a gente tem Aham, isso ainda. Olha que bosta, né? A gente tem duas cargas pra aham. carregar, né? Sim, socorro Deus, né? Socorro. E aí a gente fica nessa, né? Como se a gente tivesse que competir, tipo, por uma virilidade. Eu não sei, tipo, é uma coisa muito besta, né? Se a gente parar pra pensar, é muito besta, mas que mexe muito com a nossa autoestima. É, não é? Você vê isso Eu também? percebo. Então, tenho, eu sinto isso. E eu percebo algumas coisas. é, eu percebo que isso varia de coisas e coisas, assim. Eu lembro, eu percebo que, tipo, por exemplo, em momentos onde eu me sinto inferior a outros gays, por qualquer paranoia que seja da minha cabeça, é, automaticamente vem uma partezinha minha que fica procurando defeitos neles pra fazer me sentir melhor. Isso é péssimo, é horrível, assim, mas não é como se eu realmente acreditasse naquilo. É como uma forma do meu sistema interno De te fazer de sentir segura, sobreviver. né? Exatamente, me fazer me sentir seguro e bem no meio daquela situação desconfortável, sabe? Porque com frequência as coisas que nos afetam e que geram essa competitividade falam sobre os nossos desejos, né, Lucas? Quantas vezes a gente às vezes olha para um cara bonito e se sente mal, não porque o cara é muito bonito, assim, mas porque bate uma insegurança, uma baixa autoestima minha de achar que eu não sou tão atraente quanto ele. E aí começa essa comparação. Tem um livro do Cláudio Borges, o cara que trouxe basicamente terapia afirmativa para o Brasil, onde ele fala, o título do livro é Desiguais, porque ele questiona como existe esse mito de que gays são iguais, que são parecidos e que por isso o relacionamento é mais fácil, quando na verdade é o oposto. Ele fala, essa duplicidade de gênero traz uma série de problemas para a relação, né, para entre casais e grupo, porque quantas vezes a gente sai em grupo de amigos, por exemplo, e daí aparece um boy gato que daí simula teu amigo e você fica, porra. Aham. É Não, mas verdade. Porque ainda tem isso, né? Que é tipo ainda competição tem entre isso. amigos. Amigos. E eu sei que o meu amigo é gato, e tudo bem que você se atraia por ele. Mas, porra, entende? É, é. Sabe?
Você vai na balada e de repente aparece um cara te olhando e você pensa, pô, vai dar em cima de mim. E daí ele pergunta do teu outro amigo. Entende? É chato, né? É um pouquinho chato. É chato, gente. Sabe? E a nossa comunidade é inundada desses sentimentos, Lucas. É inundada Tá todo mesmo. mundo competindo. Todo mundo querendo. E insegurança em cima de insegurança em cima de segurança, né? Insegurança. Eu No final das contas, até o cara mais padrão que você vê na vida é inseguro. Todos os meus pacientes têm problemas com autoimagem, com insegurança, com autoestima. Todos. De todos os tipos de corpos, níveis sociais, aparências, estilos, todos trazem insegurança. É impressionante. Então, tem algo que acontece que fazer academia e ficar mega malhado não dá conta. Você tem Não que. é só o teu corpo tá. Você tem que trabalhar sua mente também, sabe? Porque, ok, você vai na academia, você vai ter um certo prestígio se você mudar o seu corpo, né? Muitas vezes, e entrar naquele padrão ou próximo do padrão. Mas isso não é o suficiente. Isso pode ser legal por um momento, mas não é o suficiente para você conseguir se sentir bem com você mesmo, sabe? De você se sentir seguro e ter essa autoestima e tampar esse buraco que a gente tanto tá falando dele aqui, né? Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a culpa de descansar. Que a gente tá esse episódio todo falando sobre pressão. Oi, E delícia. credo, que delícia. Nossa mente igual, de titânio. Vagabunda, você conhece vagabunda, né? E na hora que a gente para de fazer tudo, deita a cabecinha à noite no travesseiro, não consegue relaxar porque fica se sentindo culpado e o ciclo volta. Vamos falar um pouquinho, dá dicas pra gente aí da tua experiência, Lucas, de como tem sido pra ti esse momento de reflexão, de poder pausar e parar. Eu sinto isso muito, principalmente dia de semana, quando eu quero fazer, quando eu não tenho nada pra fazer, ou quando eu tô muito cansado. E aí, por exemplo, eu tenho alguma coisa pra fazer, tipo um vídeo pra gravar, mas eu tô muito cansado. E aí eu fico, cara, eu queria descansar um pouquinho, ver um vídeo no YouTube, ouvir uma música. Só que tem aquela parte minha que fala, Lucas, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, senão você não vai sentir bem, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Senão vai acontecer isso. E aí não para, né? Aí você faz isso, aí no final do dia você tá um lixo, né? Eu sinto que... Eu sempre falo, cara, não tem segredo, você tem que... Porque é aquilo, não é porque você sente que você tem que acreditar, né? E é o que a gente faz, a gente sente, acredita que aquilo é verdade e toma como verdade. Então, se você sente culpado por você estar descansando, primeiro, não é porque você está sentindo que você de fato tem que acatar esse sentimento. Então, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, entender. E eu gosto sempre de jogar pro concreto novamente, né? A mesma dica que eu dei de veja o que você fez na sua semana, sabe? Faz assim, quando você tá se sentindo culpado, faz o que você fez assim no seu dia, sabe? E por que você quer descansar agora? Eu fiz isso, sei lá, vou colocar no meu caso. Eu atendi, sei lá, 4 pacientes hoje, eu tô super cansado, porque ontem já foi um dia puxado, já tá mais pro final da semana, então, eu vou descansar, sabe? Tipo, é óbvio que essa culpa ainda vai existir, mas você vai ter justificado e fica um pouco mais fácil pro seu cérebro evitar de fazer com que esse pensamento volte com certa recorrência. Então, eu acho que é uma, digamos, repetição que você tem que fazer para você conseguir fazer com que seu cérebro entenda esse novo comportamento de, ok, descansar, faz bem, é legal, e assim você adota esse comportamento com mais facilidade. Perceber o quanto aquilo foi importante para você no restante do seu dia e da sua semana. Porque você vai entender, o descansar, ele faz parte da minha vida. Ele faz, entre muitas aspas, parte do trabalho. Né? O trabalho, ele exige descanso. Embora hoje exista cultura contrária, mas você não vai fazer um bom trabalho. Inclusive, amigo, isso me fez até lembrar que na Europa existe hoje uma discussão muito grande de diminuir a carga semanal, que trabalhar, se eu não me engano,
35 horas, 40, eu não lembro, mas tipo, de segunda a quinta. É de segunda a quinta. 4 dias da semana. E o quanto isso tem feito as pessoas trabalharem muito melhor, melhorar a qualidade do trabalho. Então, assim, o descanso, ele é importante. As pessoas demonizaram, mas ele é importante. Então, eu acredito que não acreditar no que você sente, entender que aquilo faz bem, ver os benefícios de você descansar e você seguir Uhum. descansando, assim, nesses Aham. momentos, é o importante. Eu tava É. lembrando que, tipo, tem o lugar que a gente está faz muita diferença nesse sentido, né? Porque, nossa, quando eu fui pra São Paulo, eu fiquei chocado em Que é muito calmo, né? ah, As pessoas são muito tranquilas, como a né? cidade, uma cidade relaxada, sabe? Nossa, o povo aqui, nossa, Gente, me deu tranquilo. vontade de jogar chuva de Rivotril em cima de São Paulo. Assim, pelo amor de Deus, vão dormir um pouco e parar. Sossega. Tá todo mundo correndo o tempo inteiro, Tudo fazendo correndo, tudo o tudo tempo pra, inteiro. sabe? E existe uma competição. E olha que eu sou privilegiado porque eu trabalho em casa, sozinho. Então talvez eu não pegue tanto. Eu pego um pouco da vibe da cidade, né? Mas quem trabalha em escritório, em lugares mais Meu coletivos, Deus. sofre muito mais com isso. E todo mundo fala, é um ambiente de competitividade muito grande. Porque aqui você tem muita oportunidade para crescer. Então as pessoas competem muito por isso, sabe? Óbvio, né? Mas é insano. Essa é a palavra que eu queria. É insano a forma como isso acontece. E a gente tá aqui falando. Bom, estamos chegando ao finalzinho desse episódio. E eu fico me perguntando, a gente falou bastante sobre o medo de fracassar e o medo de errar na vida. Mas o que é medo de fracasso? O que é fracasso pra ti, Lucas? É uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. E eu acho que o que eu sinto e o que eu penso racionalmente são diferentes, né? Acho que o fracasso, pra mim, do ponto de vista sentir, eu sinto que eu tô fracassando todos os dias. Então, o fracasso pra mim é a minha vida. Agora, de ponto de vista racional, eu sinto que o fracasso eu não consegui criar um bem-estar pra mim mesmo. Eu não estar comprometido com o meu bem-estar. Essa é a resposta bonita, digamos Nossa, assim. que lindo E que faz isso. Eu sentido. amei. É. E quando a gente diz bem-estar, é ter um equilíbrio entre trabalho, entre descanso, entre relacionamentos interpessoais, amizade, Grindr, e limite no Grindr, e financeiro, enfim, tem um equilíbrio, sabe? Conseguir preocupar com tudo isso, mas preocupar na medida certa. Até porque eu tinha uma professora que ela falava algo no sentido de imagina que é como se você tivesse um tanto de dinheiro. E aí, você tem que gastar cada nota com uma parte da sua vida, sabe? Tipo, a gente não tem essa energia limitada. A gente realmente é como se tivesse um dinheiro limitado e que a gente tem que investir um pouquinho em cada coisa. Se a gente investir muito em uma coisa, não vai sobrar pra... Por exemplo, se a gente investir muito em trabalho, não vai sobrar pra gente ter uma vida, sei lá, física talvez muito boa, ou relações interpessoais muito boas, né? Então, eu acho que é ter esse equilíbrio que é o bem-estar, sabe? O bem-estar é equilíbrio. Então, eu diria que essa é a resposta real, mas a resposta que vem, às vezes, dessa criança minha é, tipo, sentir que tudo que eu faço já é um fracasso, entendeu? Porque o fracasso pra mim é, tipo, é tudo que não é o impossível. Foi meio filosófico, hein? Nossa, amigo, que triste. Tu realmente sente que tu estás fracassando todos os dias? Não, eu falo assim, meu sentimento mais primário, né? Mas hoje não, hoje eu sinto. Hoje eu consigo pensar, tipo, em tudo que eu conquistei, sabe? Mas até pouco tempo, sim. Até pouco tempo eu pensava isso. Era o tipo de pensamento que eu tinha e que eu não conseguia frear. Mas hoje eu tenho uma boa relação, assim, com o que eu tenho. Óbvio que tem dia que você acorda meio. Meu Deus, eu Aham. sou um lixo. Mas isso eu acho que é comum. Mas, no geral, eu sou bem satisfeito com o que eu tenho, sabe? Tipo, se eu parar pra analisar, sei lá, eu sempre gosto de fazer esse exercício. Se eu olhar de fora a minha vida, tipo, vai ver que tá tudo bem. Que eu tô fazendo um bom trabalho. Não,
Eu gosto de fazer esse exercício também, tipo, analisar como se fosse alguém de fora. Que faz a gente não olhar com aquelas crenças, sabe? Com aquele óculos sujo, né? Com aquelas Aham. lentes sujas. Sim, sim. Mas e você, amigo, como você definiria fracasso? Olha, eu tinha algumas reflexões sobre, mas depois de ouvir as tuas, me faz bastante sentido. Acho que... Copiou e colou. Não, eu penso que fracasso é quando eu sei que eu poderia ter feito melhor e não fiz. Né? Porque uma coisa é eu querer sempre a perfeição, essa perfeição idealizada. Outra coisa é eu ter uma compreensão sobre as minhas habilidades, a minha capacidade e os eventos estressores que têm me atrapalhado de chegar onde eu quero. Sabe? Então, nesses dias onde eu fiz menos do que eu achei que eu poderia, eu considero um fracasso. Mas eu tenho que ter uma relação bem cuidadosa com isso, porque honestamente eu não quero ficar olhando para minha vida só a partir daquilo que não dá certo, sabe? Tem muita coisa boa e muita coisa incrível acontecendo também. Acho que não é justo comigo e nem com todas essas memórias de journals mais novos, sabe? Para que eu seja visto só a partir daquilo que não deu certo, que tá dando de errado, que tem de problema. Sabe? Nesse 1 ano de produção de conteúdo na internet, muita coisa aconteceu. Eu pude mudar a minha vida e todos os dias eu recebo mensagens de pessoas falando do quanto tem sido transformador na vida delas também. Sabe, eu recebi mensagens de seguidores falando que decidiram fazer psicologia depois que conheceram o meu trabalho. Então, isso me diz algo, sabe? Eu tento olhar para aquilo que eu tenho de bom, para aquilo que está acontecendo de bom e tentar multiplicar mais disso na minha vida. Eu acho que essa é uma fórmula boa para a gente lidar com fracasso e lidar com essa pressão. Olhar para aquilo que já está bom, para aquilo que eu já tenho e me permitir ficar satisfeito com isso também, sabe? Eu posso ter mais, posso, mas deixa eu primeiro poder curtir o que eu já tenho. Porque é isso, assim, hoje eu tenho, sei lá, hoje voltando ao exemplo dos 29 mil, né? Hoje eu tô com 29 mil seguidores, mas há um tempo atrás eu tinha 15, há um tempo atrás eu tinha 50, e são momentos diferentes. Acho que se a gente trouxer isso pra vida toda, a gente vai perceber que tem coisas boas pra aproveitar também. A gente vai perceber que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? E eu acho que não tem nem motivo pra você que tá ouvindo aqui, provavelmente você é gay. Você é Provavelmente eu vou LGBT, ter então gay, só... eu amo. Você é LGBT. Né? Você é, né, amor? Mas só de você estar aqui, isso já é uma vitória muito grande. E de você estar buscando esse conhecimento. Então, parabéns, sabe? Vou falar parabéns. Vou falar uma coisa que você não se fala. Parabéns, sabe? Se parabeniza, aproveita. A vida, ela é mais do que trabalho e conquistas e dinheiro e festas. Essa aí. Aproveita o que você já tem, né? Essa E um aí. pouquinho de Rivotril. Também é a dica. Um pouquinho. Olha, às vezes uma surra de piroca bem bela também funciona. Também funciona. Também é terapêutico. Mas é difícil, porque daí depende de alguém que te dê essa surra, né? É mais complexo. E aí a gente volta de novo para... Daí vai ter que ficar para um próximo episódio, não vai dar pra falar disso hoje. É mais complexo. Ó, esse episódio foi um episódio tenso, viu? Não que os Foi últimos um não tenham episódio denso. sido. Inclusive, a repercussão do último episódio foi babadeira. A galera amou. É só falar de corpo. Bota um problema no meio que os gays amam, né? O antepenúltimo, né? Que é o antepenúltimo, isso. O penúltimo foi sobre o Bom Menino, que se você ainda não ouviu, por favor, escute, que também tá um escândalo. Tá muito legal. Então é isso, galera. Como as pessoas podem te acompanhar? Acompanhar seu sucesso? Arranca os meus feitos pelo @meuPCgay em todas as redes sociais possíveis, se você não encontrar, porque não tem. E você, Lucas? _ Lucas Devito. E claro, _ podgay
num perfil que a gente finge que posta alguma Ah. coisa e não posta nada. Gente, o perfil do Pod Gay, tadinho. Coitado. Mais abandonado que... Mas ó, a gente tá vendo lá, a gente só não posta conteúdo, mas a gente tá fazendo volta e meia, tem uns stories brotando, tem a galera que tá sendo respondida. Na dúvida, você manda mensagem pra todo mundo que em outros 3 perfis a gente vai ver. exatamente. Ó, uma boa semana pra você, viu? Se cuida, vai descansar. A gente vai conversar sobre isso. E depois a gente vai em outra parte da minha ida pra São Paulo, que a gente tem que conversar sobre esse da Maia. Menino, tem que fazer tem que organizar o surubão, acha que é fácil da noite pro dia? Deixa pra lá. Ó, e pra você que tá nos ouvindo, se cuida também, tá gay? Vai tomar um gole da água, toma um copo d'água e respira. Vai fazer um skincare que vai dar tudo certo. Beijo. Beijo, tchau.